nessa noite. Eu quero deixar uma palavra aqui no livro de Mateus 3:16 e depois nós vamos ler Mateus 4 primeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes nesta noite, amém, igreja? Amém. É um trabalho animado, um trabalho gostoso, né? Estamos fazendo um trabalho de Deus de coração, amém? Com a alma, com o espírito, né? Porque o Senhor, Ele agrada daqueles que fazem a obra dele com sinceridade, que faça com amor. Não importa, né? Os números de pessoas. O que importa é que o Senhor está conosco nesta noite. Aleluia. E que Ele tem uma palavra para nós. Aleluia. Amém. E que eu vou ler a palavra de Deus e o Espírito Santo vai falar com a amada igreja. Amém. Então eu quero ler aqui o 3:16, vai dizer assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Esse é o meu filho amado, a quem eu comprazo. Glória a Deus, amém. Vamos ler a palavra, o 4 primeiro, que vai dizer assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrar-me e adorar. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Graças seja dada ao Senhor. Altíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, nesta oração e gloriosa oração, Pai, exalei a tua palavra, Senhor. Nesse momento, meu Pai, é o Senhor Jesus que vai falar na igreja nesta noite, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Desde o momento em que nós chegamos aqui na tua casa, Senhor, nós possamos sentir a tua presença, a tua graça, aleluia. E nesta noite maravilhosa, Senhor, eu estou apenas lendo a tua palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que vai falar com a amada igreja, aleluia. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Fale com o teu povo nesta noite. O Senhor sabe, Senhor Jesus, que eu sou apenas vaso, meu Pai, mas o Senhor é orando nesta noite, aleluia. As palavras, Senhor, é que vai colocar sobre a minha boca, Senhor, porque eu não tenho nada a dizer para o teu povo, mas o Senhor Jesus tem, porque a partir do momento, aleluia, em que nós lemos a tua palavra, nós possamos já começar a tomar posse da vitória, porque o Senhor Jesus está neste lugar, nesta noite. Então fale com o teu povo, Senhor, aleluia. Me usa conforme o teu querer e a tua vontade, aleluia.
aqui, papai querido, somos todos humildes, Senhor, aleluia. E o maior aqui nesta obra é o Senhor Jesus. E é o Senhor é que vai falar, papai. E assim eu creio, confio no teu poder, Senhor. Seja com a igreja, aleluia. Seja conosco nesta noite. Ajuda-nos, papai, aleluia. Toma posse nossa vitória nesta noite. Louvado, engrandecido é o seu nome, aleluia. Podemos sentar, igreja, louvar a Deus com as suas palmas nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo, Deus poderoso. Eu creio que nesta noite, aleluia, muitos de nós que estamos aqui, estamos com prova, estamos com luta, mas nesta noite a palavra de Deus nos afirma dizendo que o inimigo cai por terra, aleluia, porque é o Senhor Jesus é que nos trouxe até aqui, e nós não viemos até aqui, igreja do Senhor, por acaso, nós viemos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor queria falar conosco nesta noite, aleluia, e por isso estamos aqui na presença do Senhor, louvado seja Deus. Então, igreja do Senhor, esta palavra, aleluia, aqui na primeira parte, a qual eu li, é onde que está confirmando, aleluia, quando o Senhor Jesus saiu das águas, porque a partir do momento em que ele desceu as águas, louvado seja Deus, o Espírito Santo, aleluia, Jesus, que está dizendo, o Espírito de Deus, já tomou, aleluia, ele naquele momento. E quando nós, igreja do Senhor, batizamos, descemos as águas, fizemos um propósito do Senhor Jesus, a partir daquele momento o Espírito Santo já toma, aleluia, posse das nossas vidas, e nós também começamos a tomar posse da vitória. E se o Espírito Santo de Deus está comigo, está com você, está com a igreja, nada de mal vai nos acontecer, porque o Espírito Santo de Deus não deixa, aleluia, se nós começar a pensar em sair um pouquinho da presença de Deus, o Espírito Santo já entra, aleluia, nos corrigindo, não deixando nós pisar fora, aleluia, porque Ele é aquele que fica conosco, porque quando o Senhor subiu, Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador juntamente com vocês, e esse Consolador é o Espírito Santo, aleluia, e eu creio que o Espírito Santo está neste lugar, nesta noite, aleluia, e a partir do momento, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus saiu das águas, o Espírito Santo já ficou, aleluia, juntamente com ele, e naquele momento Deus disse, aleluia, eis que uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado a quem eu comprazo, e Jesus, obediente à voz do Pai, aleluia, e nós também temos que ser obedientes à voz de Deus, porque aqui vai dizer que a partir daquele momento, o diabo chegou, aleluia, já para começar a perturbar o nosso mestre, mas tudo que ele falava, o nosso mestre estava ligado no Senhor, aleluia, por isso que quando a gente, aleluia, Jesus, obedece à voz de Deus, o inimigo não toma posse das nossas vidas, porque o Deus não deixa a igreja do Senhor, e naquele momento, tudo que o inimigo falava com Jesus, Jesus combatia ele, porque Jesus tinha a sabedoria de Deus, aleluia. Então, igreja, o inimigo sabia que Jesus, depois do jejum, ele ia ter fome. Então, o que ele fez? Ele foi lá oferecer para Jesus o pão. Mas Jesus não deu ouvido a ele, porque Jesus já estava, aleluia, conectado no Pai. Jesus já estava ali ligado em Deus. E quando nós estamos ligados em Deus, igreja, o inimigo vai por terra das nossas vidas, aleluia. Porque quando nós estamos lá fora, nós bebemos, nós fumamos, nós dançamos, nós cantamos música, nós brigamos, nós batemos, nós apanhamos, às vezes mata, às vezes rouba, porque o inimigo está ali mandando nós fazer tudo isso. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a palavra de Deus e recebemos o Espírito Santo em nossa vida, nós não voltamos mais
fazer isso porque o Espírito Santo não vai deixar. Louvado seja Deus. Então aqui está dizendo a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus ao deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Igreja, se o diabo atentou o nosso mestre, por que também que ele não atenta a nós? Porque o nosso mestre, aleluia, estava em jejum, estava em constante oração, ele estava com a sua vida preparada, e mesmo assim o tentador ainda foi tentar o nosso Deus, aleluia, achando que Jesus ia obedecer ele, ia pecar, ia comer, né? Mas Jesus estava ali em espírito, ali em verdade com o Pai, e ele disse: jamais, aleluia, eu vou transgredir os mandamentos do meu Pai, aleluia. E então a palavra vai dizer então que Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites, aleluia, depois ele teve fome, aleluia, Jesus. Então o inimigo sabia que Jesus ia ter fome, ele disse: então agora eis a oportunidade de me chegar até ele, porque ele está 40 dias jejuando e ele agora vai ter fome. Então nesse momento eu chego até ele. Ele achava que Jesus era fraco, e na fraqueza dele ele vai aceitar a minha oferta. Aí foi aonde que ele chegou até Jesus. Mas Jesus estava ali obedecendo, respeitando a voz do Pai, aleluia. E por isso ele não ia cair em transgressão, porque Deus não ia permitir, não ia deixar. Louvado seja Deus, aleluia. Então quando ele chegou ali para dar o pão para o nosso mestre teve palavra para poder combater ele, aleluia. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus quisesse fazer aquelas pedras virar pão, ele fazia, igreja, porque o poder estava nas mãos dele. Se ele quisesse fazer aquelas pedras se tornarem pães, ele tinha feito. Mas ele não fez, não foi porque ele não podia, é porque ele não quis. Porque Jesus faz o que ele quer, ele faz o que ele bem entende, porque ele é que manda em nossas vidas. Então o inimigo diz: quando ele tiver fome, eu chego até ele, e nesse momento eu falo para ele fazer as pedras virar pão, já que ele é santo, já que ele está santificado, já que ele está jejuando. Então vamos ver então se ele vai ou não vai fazer essas pedras se tornarem pães, e ele vai se alimentar dessas pedras. Aí é onde que ele vai pecar, ele vai cair da graça. Mas ele estava muito enganado, porque Jesus é santo. Santo, 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 aleluia. O Senhor dos Exércitos é santo na igreja. E jamais ele ia cair na mão do tentador, porque ele é que governava tudo, aleluia. E Deus ali sempre do lado, protegendo o seu filho amado, para que não entrasse em tentação. E o diabo ali perturbando a vida dele, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus ele veio para dar a vida e a vida com abundância. Louvado seja Deus. E foi aonde que ele veio perturbar o nosso mestre. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo levou a cidade santa, aleluia, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ei nas mãos, para que nunca tropeça em pedra, em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia. Então, de toda maneira que o inimigo vinha, Jesus tinha a palavra. E nós, igreja, nos dias de hoje, nós temos que viver constantemente
coração. Porque quando alguém vir para o nosso lado fazer as perguntas, nós temos que ter a palavra para combater ele. Porque muitas das vezes, igreja, a pessoa chega até nós e vem tirar proveito, porque nós servimos a Deus. Ele vem tirar proveito, ele vem para poder tirar assim, rir da nossa cara, ele vem para poder falar as palavras que entristecem a nós. Mas nós temos o Espírito Santo em nossa vida, e nós temos as palavras certas para poder calar ele, porque Jesus calou Satanás, aleluia, e ele deu força para mim, ele deu autoridade para nós calar o inimigo também, igreja do Senhor. Muitas das vezes a pessoa chega e pede oração para você, ele começa a estribuchar, começa a rolar no chão para ver o que você vai fazer. Então pede para Deus discernimento de espírito, para nós saber o que é espírito, o que é a carne, porque muitas das vezes eles usam na carnalidade para tirar proveito do povo do Senhor. E o povo do Senhor tem que ter entendimento e tem que ter sabedoria para quando ele vir já falar: Senhor, se realmente é mesmo inimigo, que ele caia por terra. E se é espírito da carne, em nome de Jesus, você está repreendido em nome do Senhor. É dessa forma, igreja, porque às vezes eles veem nós humildes, veem nós simples assim, eles querem tirar proveito por nós. Mas nós somos humildes sim, mas o nosso Deus é cheio de sabedoria, e ele está conosco, aleluia. Ele não vai deixar que o inimigo entre aqui e deite e rola, porque aqui tem um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que conhece a Deus de verdade e que anda com Deus no coração, aleluia. É simples sim, é humilde sim, mas nós servimos um Deus que tudo pode, aleluia. E jamais eles vão tirar proveito no povo do Senhor. Louvado seja Deus. Então disse a palavra do Senhor: louvado e agradecido é o Senhor. E novamente levou o diabo um monte muito alto e mostrou todos os seus reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso eu darei, se prostrar-me e adorar. Então, igreja, os reinos que ele quis mostrar é tudo isso que está nesse mundo. É bebida, é cigarro, é prostituição, é droga, é morte, é o inimigo destruindo o outro, porque isso aí é a glória dele. A glória dele, a alegria dele é ver um jovem morto, assassinado, é ver uma moça na prostituição, é ver um homem, aleluia, se prostituindo, é ver um casamento acabado, é ver uma pessoa de Deus desviado. Isso é a glória do inimigo, isso é a alegria dele de ver, aleluia, o povo em sofrimento, em agonia, em dor. Mas a alegria do Senhor é ver nós na presença dele, servindo a ele e fazendo a obra dele na terra, aleluia, Jesus. Porque Deus, ele levantou uma nação eleita, aleluia, que somos nós aqui na terra, para nós salvar as almas, buscar aqueles que estão ali no cativeiro, aqueles que estão presos, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão fazendo só coisas que desagradam aos olhos de Deus. Então nós estamos aqui para isso, amada igreja, para poder orar em favor desse povo, para que Deus tire eles do mau caminho, que Deus salve eles do teu reino, que Deus faça dele missionário, que faça dela missionária, que faça deles um pregador da palavra do Senhor, um ganhador, aleluia, dessas vidas que estão aí fora, na prostituição e no pecado, aleluia, Jesus. Então, a alegria do Senhor é ver nós nessa função, trabalhando nessa área espiritual, fazendo a vontade do nosso Deus, aleluia. Porque o inimigo, a função dele é ver a mãe chorando porque seu filho morreu, matado, é ver o pai chorando porque sua filha está na droga, é ver o filho, aleluia, irmão, a mãe desesperada porque seu filho mora
riqueza, usando eles, aleluia, Ixu, Mulambo, Maria Padilha, tomando todas essas pessoas para escravizar, mas a alegria do Senhor é a libertação desse povo, aleluia. E para isso então, Ele nos levantou nós para orar, para que essas vidas venham render aos pés do Senhor Jesus, aleluia. E por isso nós estamos aqui esta noite, orando e intercedendo por essas vidas, louvado seja Deus. E todo esse povo, igreja, faz isso porque o tentador entrou na vida deles, está escravizando eles e fazendo dele o que ele quer. Mas a partir do momento, aleluia, que essas vidas vêm para a presença do Senhor e levanta a sua mão e aceita Jesus como o suficiente salvador da sua alma, a partir daquele momento o diabo cai por terra. Amém? Louvado seja dado o nome do Senhor Jesus. Bendito és Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, aleluia, porque está escrito, a vista só por Deus. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E então o diabo deixou, aleluia, e chegaram aos anjos e os serviram. Naquele momento, igreja do Senhor, o diabo caiu por terra e bateu em retirada. E Jesus foi vencedor, aleluia. E por isso, igreja do Senhor, o nosso Deus nesta noite, Ele se faz presente em nosso meio, para dar força para nós, para nos encorajar, para nos usar, para não deixar que o inimigo venha, aleluia, Jesus, tirar proveito do povo do Senhor. Porque o diabo, ele achou que ele ia ter tudo quando eles pegaram o nosso mestre e coroou ele de espinho, colocou uma coroa de espinho na sua cabeça e pegou o nosso mestre com as mãos abertas naquela cruz, daquele madeiro, aleluia.
Nós estamos ligados na promessa de Deus, ligados na palavra do Senhor. Hoje eu ouvi quando o irmão Zé disse sobre aquilo, assim, que era para poder ligar na palavra, né? Porque se a gente não tiver ligado na palavra, então que a gente ficaria em casa. Tá certo, tem que ligar na palavra de Deus. Eu só não levantei para acompanhar a leitura, porque eu estava estudando a minha Bíblia ali para me trazer a palavra. Mas eu estava ali fazendo a minha leitura, eu estava ali, igreja, ligada nas palavras aqui da frente. Eu vi o jeito que o Moisés expressou, eu ouvi o jeito que o Altir expressou. Eu só fiquei de pé porque eu estava lendo a Bíblia, porque eu tenho muita dificuldade para ler, igreja. Então eu estava ali devagarzinho, né? Pegando umas palavras ali para ler aqui, para passar para a amada igreja nesta noite, amém? E o irmão está certo, porque a gente vem na igreja para ouvir a palavra de Deus. Porque nós temos a nossa casa para nós conversar. Se nós queremos chamar o irmão para falar, nós vamos chamar depois do culto, né? Porque na hora do culto é hora de referência à palavra de Deus. É hora de dar lugar ao Espírito Santo de Deus, aleluia. A gente não vai sair do lar tão cansado, que nem hoje mesmo disse meu esposo, que eu estava muito cansada hoje. A gente não vai sair tão cansado, não vai chegar na igreja tão cansado para não dar ouvido à voz de Deus. Nós estamos aqui para ouvir Deus falar conosco, aleluia. E eu creio, igreja do Senhor, que Deus nesta noite está falando conosco. Nós falamos com Ele durante o tempo que nós chegamos aqui, nós oramos, né? Os irmãos louvou, os irmãos, né, teve oportunidade falando com Jesus. Mas agora o Senhor é quem está falando conosco agora, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Louvado seja dado o nome do Senhor Jesus. Então, igreja, essa campanha é uma campanha poderosa, né? É uma campanha linda, é uma campanha forte, né? Muito forte, né? A queda do inimigo, né? E então nós estamos fazendo ela, crendo que nós, aleluia, Jesus, somos vencedor na presença do nosso Deus. Porque a partir do momento que nós servimos a Deus, nós já venceu Satanás. Nós já venceu ele e ele já caiu por terra no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, agradecido ao nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu já quero, né, já dizer para a igreja que essas são as palavras que Deus me deu nesta noite. Amém? Se eu for falar mais, eu falo de mim, né? Eu só falei dentro da Bíblia Sagrada, né? Os irmãos podem entender que eu não tenho, de mim eu não tenho nada, de mim eu tenho que falar lá na minha casa. E aqui eu tenho que falar da palavra do Senhor. Amém? Então, o que Deus colocou no meu coração foi transmitido para a igreja. E aquilo que eu não pude falar mais, que o Espírito Santo fala melhor no coração de vocês. Amém? E que Deus abençoe a todos.